Olá pessoal, para mais uma aula de História. Meu nome é Danilo Santos. Vou fazer uma análise desse quadro, né? Uma análise do quadro chamado A Redenção de Can, do pintor espanhol Modestos Brocos, né? E é uma pintura que fala sobre o Brasil, né? Essa pintura, esse quadro está na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi pintado ali em 1895. Portanto, já no regime republicano. Bom, esse quadro, para a gente analisá-lo, né, eu não vou analisá-lo no campo artístico, mas sim com um olhar historiográfico, né, um olhar de um historiador. E essa análise nem é minha, nem é uma análise da minha pessoa, mas sim já uma análise já feita por vários historiadores do Brasil, tá? Bom, para a gente contextualizar, antes da gente abordar o quadro em si, principalmente na questão racial, né? O Brasil ali por volta da década de 1870, o Brasil ele passa a ser receptáculo de ideias do que a gente chama de racismo científico, né? Ideias vindas da Europa, mas também dos Estados Unidos. Ideias que pregavam a mentalidade de que o negro representaria o atraso para a civilização. Então, todas aquelas nações que fossem atrasadas no campo econômico, que não fossem consideradas desenvolvidas, que tivessem vários problemas na economia e também no campo social, esses teóricos do racismo científico eles tentavam justificar da seguinte maneira: determinada nação, como o Brasil, é uma nação atrasada porque é uma nação miscigenada, e a culpa disso recai sobre quem? Sobre o sangue negro. Tá? Então, o Gobineau, por exemplo, que era um francês, ele difundia essa ideia, né? Um outro intelectual também italiano, chamado que ele é do campo da criminologia até, o Lombroso, né? Ele dizia que uma sociedade onde há alto índice de criminalidade, essa sociedade sofria com a criminalidade por quê? Porque o miscigenado ou o negro, ou aquele que não fosse branco, né, que não tivesse o sangue branco, né, a pele branca, esses indivíduos estariam premeditados biologicamente ao crime. Tá? Então, tudo que fosse associado ao negro, ao miscigenado, ao indígena, tudo que fosse associado ao não branco era sinônimo de atraso. E qual que era o slogan do político ideológico dos republicanos? Era o progresso. Né? Só que o progresso para esses republicanos significava que uma nação branca. Então, muito antes da proclamação da República, já se pregava a ideia, duas ideias de futuro para o Brasil, né, para resolver o problema racial, o que eles consideravam o problema racial. A primeira ideia era de que, se o sangue negro misturasse com o sangue branco, como era melhor, era considerado melhor, se prevaleceria sobre o sangue negro. Então, através da miscigenação, poderia embranquecer uma nação. E havia os que pensavam o contrário. Os que pensavam que quanto mais miscigenada fosse uma população, mais impura essa população seria. Então, o sangue negro não acabaria com a miscigenação. Seria necessário haver uma proibição de casamentos ou de relações sexuais entre brancos e negros. Esse quadro ele vai partir do pressuposto da primeira teoria, né, que eu falei, que através da miscigenação você embranqueceria uma nação. Então o futuro seria o quê? O futuro seria branco. O passado, o atraso, seria o quê? O negro. Por que esse quadro chama-se A Redenção de Can? Quem que foi Can? Can foi um personagem bíblico, né? Filho de Noé, né, que pegando lá o seu pai nu, ele
acabou tratando Noé de uma forma não respeitosa, dando risada na cara do pai e contando para os outros o que ele viu, né? E Noé amaldiçoa o Cã, né, o seu filho, dizendo que as gerações, né, de Cã seriam amaldiçoadas com a escravidão. Então, já desde a Idade Média, difundiu-se a ideia errônea de que todos os africanos, todos os negros seriam descendentes de Cã. Por isso, justificavam a escravidão. Por isso que o quadro chama-se a Redenção de Cã. O que é a redenção? É uma desculpa, é pedido de uma desculpa, de algo que... Né, como se toda a culpa do atraso recaísse nas costas do negro. E aqui, a gente tem uma personagem de uma velha negra, né? E aqui a gente tem uma personagem já não negra, mas sim miscigenada. Ela não é branca, mas também não é negra. Ela é o que eles consideram como mulata, né? Aqui o homem seria, né, o europeu. E aqui o filho desse casal, totalmente branco. Então aqui, simbolizando Cã, o passado, né? O antiprogresso, a escravidão, que por meio de um agente civilizador, o europeu, né, com a relação com uma mulata, com uma mulher que não é branca, mas também não é negra, ela é miscigenada, resultaria que o futuro. Então aqui a gente tem o passado, né? Aqui tem o projeto do presente, né? A relação de uma mulata com um europeu, né? Para que se alcançasse o futuro civilizado e moderno, que seria o quê? O futuro branco. Tá? Então é isso que esse quadro ele simboliza, né? Um projeto nacional de elite para se embranquecer uma população, porque se entendia o quê? Se entendia que o negro e o miscigenado fosse um atraso. Tá? É bom a gente destacar isso, e olha que eu expliquei um pouco da questão racial do Brasil usando um quadro, né, uma pintura, né? Mas a gente não entende isso aqui se a gente não estudar, por exemplo, por meio de outras fontes, tá? Estudar os intelectuais, por exemplo, os intelectuais brasileiros da época que difundiam ideias racistas e tal. Então, para muitos intelectuais do presente que negam o racismo no Brasil, como, por exemplo, o sociólogo Ali Camel, escreveu o livro Nós Não Somos Racistas, um simples quadro desse derruba todo o argumento do Ali Camel, né, dizendo que não existe racismo no Brasil, que até aquela ideia de democracia racial também cai por terra. Né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só.